Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Você joga fora garrafinhas de leite de coco e potes de sorvete? Fica comigo até o final do vídeo que vou dar uma sugestão para vocês de como reutilizar esses dois materiais criando uma peça incrível para sua casa. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixe de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E agora vamos para o passo a passo? Gente, eu risquei aqui 6 centímetros de altura, né? Risquei o pote todo e agora eu vou cortar essa parte aqui de cima. Pronto, olha só, já cortei essa parte de cima, eu não vou utilizar, vou usar só essa parte de baixo. E para fazer esse projeto eu vou usar esses prendedores que eu tenho aqui em casa, que estavam quebrados, mas se você não tiver prendedores, você também pode usar palito de sorvete, ok? Então eu vou colar um por um com a cola quente. E olha só como ficou a minha cestinha, gente. Muito bonita, né? Agora, para dar um acabamento aqui na parte de cima, eu vou usar essa corda aqui mais grossa de sisal, mas se você tiver uma mais fina, quiser usar renda, também você pode usar. Essa corda geralmente você encontra nessas lojas que vendem material para artesanato e até na Leroy Merlin, essas lojas aí que vendem coisas para casa, assim também você encontra. Vou colar com a cola quente. Pronto, olha só, já fiz o acabamento aqui na parte de cima e agora para finalizar essa cestinha eu vou passar o verniz geral. Enquanto a minha cestinha vai secando, eu vou começar agora a trabalhar com a garrafinha. Minha garrafinha já está lavada e higienizada e agora com a fita crepe eu vou fazer uma marcação aqui. Pronto, já fiz a marcação aqui no meu vidro, olha só. Por que eu fiz a marcação? Porque eu vou pintar somente essa parte de cima, então eu coloquei a fita para a tinta não ultrapassar aqui a parte de baixo, tá certo? Então como eu vou fazer uma pintura, primeiramente eu vou usar o primer. Esse primer aqui, gente, é um primer caseiro, é ainda aquele da receita que eu fiz, ainda tô usando ele ainda tá bom. Quem ainda não assistiu o vídeo, depois vocês olham meus vídeos anteriores que eu ensino a fazer esse primer caseiro, tá certo? Gente, eu passei com um pincel, mas para não ficar marca, eu vou dar umas batidinhas com a esponja. Se você quiser fazer isso direto com a esponja, pode também, tá? Que aí espalha bem melhor.
Prontinho, olha só, o primer já secou. Agora eu vou aplicar a tinta PVA para artesanato na cor branca mesmo. Pronto, olha só, a tinta já está seca e agora eu vou fazer a decoupagem. Gente, eu escolhi esse guardanapo aqui eu tenho há muito tempo. Vocês me perguntam aonde você encontra. Esse daqui eu comprei nessas lojas que vendem material para artesanato, mas é difícil achar estampas bonitas. Então quando eu compro, eu já compro e guardo. Esse daqui eu tenho já faz tempo e só uso em ocasiões especiais. Eu já deixei cortada aqui algumas figuras. Para quem não sabe, o guardanapo ele tem 3 películas, né? Deixa eu molhar o dedo aqui na termolina leitosa, olha, tá vendo? Ó? Ele tem 3 películas, você vai tirar essas 2 aqui branquinha e vai deixar só essa daqui com o desenho, certo? Já deixei tudo aqui sem a película para ficar mais fácil para tirar. E agora eu vou aplicar esse guardanapo com a termolina leitosa. Se você não tiver a termolina leitosa, você pode usar cola gel também, ok? Gente, eu vou aplicar com o pincel direto, né? Porque a figura é bem pequenininha, mas quem não tem o hábito, a habilidade ainda de passar assim direto, você coloca o guardanapo, depois você põe um plástico em cima e vai alisando com essa própria pelinha que sobra aqui, pra ficar bem lisinho. Mas olha, aqui aplicando direto, ó, tá vendo? Já fica também. É questão assim só de costume, de habilidade mesmo. Pronto, olha só, a decoupagem já secou, agora sim eu vou tirar a fita daqui. E olha só como ficou. E aí, vocês conseguiram adivinhar o que eu estou fazendo? Agora vocês vão matar a charada. Olha só, eu vou colocar aqui esse selinho, porque isso daqui vai ser um porta-tempero, gente. E aí a mesma coisa que eu fiz aqui em cima eu vou fazer aqui. Vou passar o primer, a tinta branca e já volto com vocês. Pronto, olha só. Agora eu vou colocar o nome do tempero que eu vou usar. Para fazer esse trabalho aqui, eu vou usar a cor rústica. Tirar o excesso. Posicionar aqui.
Pronto, olha só como ficou. E agora com o mesmo pincel manchado, eu vou dar umas batidinhas aqui em volta. Olha, também dei uma esfumada aqui, olha, pra não ficar muito branco, chapado. Mas você faz de acordo com o seu gosto, tá, gente? E agora eu vou finalizar com o verniz geral em cima aqui da decopagem que eu fiz e do nome aqui. Se você quiser fazer com a tinta lousa, que ela não precisa, né, fazer esse processo, você pode fazer também, tá, gente? E olha só como ficou o meu vidrinho de leite de coco, gente. Uma gracinha, né? Eu deixei esse daqui com a tampa original para mostrar para vocês que é uma opção. Você pode deixar a tampa original também. Só que eu preferi comprar a rolha e colocar, que eu achei que fica mais chique, né? Não fica bonito? Então eu vou trocar aqui. Olha só o meu trio. Aí você pode fazer com quantos temperos você quiser, né? Como eu fiz aqui o pote de sorvete como um cachepozinho para colocar eles dentro, eu só fiz os 3. E agora eu vou colocar uma florzinha aqui para dar um charminho a mais. Olha só, gente, como ficou com as florzinhas, mas é opção, tá? Para finalizar, você faz do seu gosto, do jeito que você preferir, ok? Então, olha, outra coisa que eu ia falar pra vocês, eu coloquei a rolha, certo, pra fazer esse porta-tempero, só que eu tive outra ideia. Com essa tampinha aqui, gente, dá pra você furar aqui e pegar esse aerosol aqui, o spray, né, fazer um buraquinho aqui, colocar aqui e fazer um cachepozinho desse pra colocar no banheiro também, com sabonete líquido, creme, do jeito que você preferir, vai ficar super lindo também. E eu já deixei um outro pronto aqui, olha, eu fiz o mesmo projetinho, só que aqui eu pintei, olha, tá vendo? Esses prendedores estavam bem sujos, bem velhos, aí eu pintei ele, dei uma envelhecida, passei o verniz e já deixei aqui prontinho. Eu vou fazer, esse daqui eu fiz pra colocar na cozinha e eu vou fazer outro kit pra colocar no banheiro, que eu achei que vai ficar super legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloca aí nos comentários o que vocês acharam dessa ideia, né, do porta-temperos e até mesmo do banheiro que eu falei pra vocês, né, que dá pra fazer uma sugestão super legal. Basta você usar sua criatividade, sua imaginação e criar lindas peças reutilizando materiais que iriam para o lixo. E se você ainda não é inscrito no meu canal, não deixa de se inscrever, ative o sininho para receber as minhas notificações, compartilhe também os meus vídeos com seus amigos nas suas redes sociais, deixe o seu like, o seu comentário, não esquece também de me seguir no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!